Agora, você teria um presidente que manda Ulisses, eu não tô vendo slide, não. Não, então aguenta aí. quando você tem um diário oficial, o nome do ministro que não assinou, isso é grave também. Então, agora. Acho que tem algumas pessoas ouvindo jornal. Dá para pedir para baixar esse som? Aí, legal. Agora ficou bom. Né? Deixa eu compartilhar. Vou tentar compartilhar a tela aqui agora. Tarará. E aí, agora vocês estão vendo? Sim, mas apareceu. Sim. Ah. Então tá ok. Bom, como é que eu faço para enxergar também o chat aqui do lado? E às vezes... você está apresentando... Não. Pessoal, não consigo enxergar mais essa minha dificuldade. O chat, ou eu vejo o chat vocês e eu, ou eu não vejo a apresentação. Eu queria enxergar o chat também. Alô, Jéssica, socorro. Oi. Diga. Eu queria mostrar a apresentação, mas também enxergar a lista, enxergar o chat. Os dois ao mesmo tempo, eu acho que não tem jeito. Acho que pode, quando você passa o mouse embaixo, geralmente, ou então em cima, no lado direito em cima, você passar o mouse, aparece uns iconezinhos. Se apertar um deles, pode ser que você consiga. Ok, vamos assim mesmo, só a tela. Tá. Deixa eu só dar um recado rapidinho. Claro. Ô, gente, quando eu coloquei para gravar, pode ser que, por algum erro, alguém tenha sido removido da sala. E se alguém falar com vocês, é só acessar o link de novo e entrar, tá bom? Obrigada, Liz. Para você. Então, vamos lá. Pessoal, amigos, colegas, professores, ex-professores, estudantes, curiosos, né? Bom dia a todos aí. Eu quero agradecer aos estudantes do CAGEL, Centro Acadêmico de Geologia do UniBH, é o maior curso de geologia privado desse país, né? A despeito da crise, somos ainda o maior número. As aulas estão seguindo, não normalmente, né? Estão seguindo online, e bora para frente, né? Foi nos dito que as práticas serão dadas depois, perdão, do isolamento social. Essas estruturas circulares, semicirculares, que ocorrem no município de São Romão, no norte de Minas Gerais, são bastante curiosas e são, até onde eu divulguei com colegas da CPRM, com arqueólogos, com amigos, são inéditas, quer dizer, não há nada igual
ou muito parecido registrado no Brasil, né? Eu cheguei a escrever para o professor Tucker e ele também desconhecia qualquer coisa igual, mas conversa não rendeu. Então, se eu simplificar um pouco a terminologia aqui, é porque tem algumas pessoas que não são geólogos ou estudando geologia, ou são estudantes mais novos, né? Quando você perceber que tem muitas perguntas, ou algumas perguntas em comum, Jéssica, me dá um aviso, e aí eu interrompo a gravação e respondo. Ou a pessoa fala diretamente, tá bom? Então, vamos lá. Então, Romão, tá? Tem alguém com o microfone fazendo ruído aí. Ruído forte. Obrigado. São Romão é um município que está aqui na Estrelinha Vermelha, próximo ao Rio São Francisco. E em termos geotectônicos, ele está localizado no coração do cráton de São Francisco, né? O cráton São Francisco tem esta parte aqui, onde eu estou passando o mouse, que é o seu setor meridional. Esse setor, no Neoproterozoico, foi praticamente todo encoberto pelos sedimentos da bacia do Bambuí. Houve um hiato de quase 200 milhões de anos, e depois, parte desta porção do cráton foi encoberta, onde eu estou circundando agora, por sedimentos paleozoicos e depois mesozoicos de uma outra bacia, a bacia São Franciscana. Ok? Então, esta porção rebaixada aqui do relevo equivale principalmente às rochas do grupo Bambuí, da bacia do Bambuí, e esta porção mais elevada, em verde, né, que extrapola, inclusive, o cráton e entra sobre a bacia do Parnaíba, esta é a bacia São Franciscana, fanerozoica. Tá? Ambas são do tipo infracratônico, são bacias razoavelmente grandes, né? Ou seg basins, como se diz. Só para quem não está muito habituado com a geologia de Minas Gerais, está aqui a bacia agora do São Francisco, proterozoica, neoproterozoica, cuja maior unidade estratigráfica é o grupo Bambuí, e que está em azulzinho aqui, ó, ok? Porções mais rebaixadas. Ou em cinza na figura geológica da direita. Sobre esta bacia neoproterozoica, mais especificamente do Ediacariano, foi depositada a partir do Perlo Carbonífero a bacia São Franciscana, essa cor amarelo claro. Beleza? E que vaza aqui, como eu disse, até a bacia do Parnaíba. Então, nós temos duas bacias, ambas sobre o cráton de São Francisco, ambas do tipo infracratônica. O rio São Francisco está passando por aqui, né, segue rumo à Bahia, e na estrelinha nós temos a área de São Romão. Tá? As principais unidades que a gente vai abordar na bacia São Franciscana, nesta região, são o Grupo Santa Fé e o Grupo Areado. Esta coluninha que eu peguei de uma apresentação do professor Alckmin, na CPRM, ela traz, de uma maneira bastante simplificada, a estratigrafia e que nos interessa daqui para cima. Ok? Então, o Grupo Bambuí, que é uma sequência formada no Neoproterozoico em ambiente marinho, com regressões e transgressões, formação nas partes mais profundas de sedimentos períticos, arenitos, e nas partes mais rasas de rochas carbonáticas, com alguns estromatólitos, né, razoavelmente bem conhecida. Ela, no seu final,
deixa de ser uma bacia do tipo intracratônico e se torna uma bacia de antepaís. Porque a formação de topo dela, a formação Três Marias, que ocorre em São Romão, foi formada quando iniciou-se a orogênese brasiliana, tanto da faixa Brasília quanto da faixa Araçuaí, né, nos dois bordos do Crato em São Francisco. Houve um hiato aí de pelo menos 250 milhões de anos, em que nada foi depositado nesta grande região, aparentemente. E inicia-se aí a nossa segunda bacia, a bacia São Franciscana, que é uma bacia essencialmente continental, né? A do Bambuí é essencialmente marinha. Há aqui, sim, uma conexão com o Pacífico, mas foi num momento aparentemente localizado, a gente vai falar disso. Ela é essencialmente uma bacia continental. E que teve, no Termocarbonífero, um clima glacial, nós vamos mostrar amostras disso, e teve, depois de um hiato de mais de 170 milhões de anos, a instalação de um clima desértico com o que nos interessa aqui, o grupo areado. Perfeito? Isso já no Eocretáceo. Muito bem. Esta é uma imagem de relevo que o amigo Jarbas preparou. Nós temos aqui Montes Claros, uma cidade do norte de Minas bastante conhecida, São Romão, e entre os rios Urucuia e o rio Paracatu está a nossa área, né? É uma fazenda chamada Novilha Brava, que foi desapropriada em 2002 pelo INCRA, com o objetivo de assentar em torno de 100 famílias. Na ocasião, em 2009, o promotor Marcos Paulo havia pedido que a geóloga Lenice Baeta fosse à área para ver determinadas estruturas que foram reportadas ao INCRA de Montes Claros. A Lenice não pôde e propôs que eu fosse em seu lugar, né? Eu não havia feito mestrado de arqueologia na época, era um simples geólogo de campo, mas eu poderia dizer se as estruturas eram geológicas. Então, por exclusão, não seriam arqueológicas. Tá? Existia uma outra opinião, que era do, então, prefeito e algumas pessoas de São Romão, de que as estruturas eram geradas por extraterrestres, né? Então, a minha missão era escolher ou arrumar elementos que pudessem selecionar esta ou aquela origem para essas estruturas. E no meio disso tudo estavam em torno de 100 famílias em 2002 esperando para serem assentadas. Como talvez parte dessa região tivesse que ser retirada do assentamento, por exemplo, para fazer uma unidade de conservação, né, se tivesse um valor geológico, arqueológico, a coisa estava demorando. E só em 2009 eu fui chamado, a Lenice foi chamada, e eu fui no seu lugar para verificar isso. Tá? As famílias estavam aguardando desde 2002. Muito bem. Aqui é um cenário, são cenas da região dos colonos, né, que aguardavam assentamento. Então, enquanto aguardavam assentamento, eles davam conta de sua sobrevivência, plantando, fazendo queijo, tendo algum gadinho, né, em casas precárias. Este é o seu Bigode, um dos líderes da região. E aqui a casa na época, líder comunitário, seu Dedé, né? E casado com a dona Ivanilde, tinha a única casa com televisão em toda aquela fazenda desapropriada. As pessoas faziam uma fila aqui para ver, não o jornal, mas a novela das 7 e das 8. Foi quem nos hospedou. A fazenda Novilha Brava fica a 72 quilômetros de estrada de terra
de São Romão, né, da sede do município, que é na beira do Rio São Francisco. Quando eu cheguei na área, das 100 famílias que aguardavam assentamento desde 2002, já tinha número de 30 só. Que as pessoas tinham que tocar a sua vida, né? Muitas não puderam aguardar tanto. E depois de cruzar o riozinho, que é perto da entrada da fazenda, a gente andava ainda 2 léguas a cavalo para chegar até as estruturas. E a melhor imagem que eu consegui até então de satélite, né, sem muita resolução, um perfil muito básico aqui, onde a gente tem um relevo bem pouco inclinado, ok? De noroeste desse ponto para sudeste. E existem 2 horizontes, vamos dizer assim, litológicos distintos. Um mais elevado, representado por rochas do grupo Bambuí, e outro um pouquinho mais baixo, representado por rochas do grupo Areado. Em ambos os casos, principalmente arenitos, ok? Ok, o grupo Areado está um pouquinho mais baixo, muito provavelmente algumas falhas de gravidade fizeram com que ele se deslocasse, né, para uma posição topograficamente um pouco inferior. Isso que está entre aspas, está assim porque é como os colonos chamavam e chamam aquilo que para eles não é algo comum. E não é mesmo, nem para geólogos é comum, né? Então, eles denominam essas superfícies rochosas relativamente amplas de calçadas. E eles acham, vocês vão ver daqui a pouco, que foram os índios antigos que habitavam a região que teriam feito essas calçadas, né? Isso é o imaginário popular deles. Os colonos também pensam que existem pedrinhas feitas por índios, vamos ver daqui a pouco, e rodas de pedra feitas pelos índios, ok? Esta calçada de pedra é uma calçada, vamos dizer assim, é um pavimento de arenito subarcosiano da formação Três Marias, do grupo Bambuí, né? E que tem a particularidade de as fraturas serem praticamente ortogonais. Normal, para nós que somos da geologia, relativamente normal, comum, encontrarmos isso. Alguns colonos, antes de eu chegar à área, né, eu soube, por alguns deles, algumas pessoas levantavam alguns desses lajedos para encontrar debaixo deles diamantes. A sudoeste, a umas centena e poucos de quilômetros a sudoeste dessa região, existem, sim, ocorrências de diamante em aluvião. Nunca foi encontrado nada por aqui, não há ambiência geológica para isso, e ainda bem, porque senão isso teria sido destruído, né? Um outro local da calçada de pedra, realmente a regularidade do cruzamento dos 2 principais planos de fratura é notável, né? Que o seu Zé Bigode é orgulhoso. Às vezes não é ortogonal, mas são superfícies bonitas de ver, chamam atenção, mas que qualquer estudante mediano de geologia ou geólogo sabe que isso é absolutamente natural, né? Então, as calçadas, e isso fez parte de uma espécie de educação patrimonial que eu fiz com os colonos, né, no pouco tempo que eu estive lá, expliquei e aparentemente eles entenderam. Bom, sobre estes arenitos subarcosianos avermelhados da formação Três Marias, do grupo Bambuí, em torno de 300 milhões de anos atrás, ou seja, mais de 200 milhões de anos depois que estes arenitos haviam sido formados, se instalou um clima muito frio, bastante frio, um clima glacial, e as geleiras que se desenvolveram, que passaram por aqui, deixaram rastros, né, dos matacões, dos grandes
blocos de pedra que essas geleiras foram arrastando pela região, fazendo esses sulcos, essas estrias nos arenitos. Okay? Essa glaciação, ela também ocorreu na bacia do Paraná, nas bacias do Parnaíba, e do Amazonas e Solimões, né, durante o Permo-Carbonífero. Não tem nada de novo nisso, estou apenas dizendo porque talvez isso não seja comum para alguns de vocês. Essas rochas estão agrupadas pelo professor Dardenne, né, saudoso Dardenne, e Campos, Eloy Campos, desde 94, no Grupo Santa Fé, tá? De idade permocarbonífera, como eu disse. E ele tem tilitos, tem o que possivelmente, eu imagino que sejam seixos caídos aqui, né? Além dos vestígios incontestáveis de uma glaciação, que são os sulcos. Esparsos no meio de rochas mais novas, né, que resistiram à erosão e ao temperismo, nós temos matacões de silexito, que não são desta região, bem como formações ferríferas bandadas, de porte métrico, que também são boulders, são matacões que a geleira trouxe. Né? Não há metamorfismo nesta região, em rochas do grupo Bambuí, e nem litologias semelhantes. Existem, sim, jaspilitos em uma das formações de Lagoa Formosa, do grupo Bambuí, mas não tem nada a ver com essas bifes de faces anfibolito aqui, né, que possivelmente vieram da Bahia. Está aqui São Romão, e apenas como curiosidade, a 200 quilômetros para sul, perto de Três Marias, né, alguns alunos fazendo TCC na região de Três Marias São Gonçalo encontraram matacões de bifes que a gente acabou publicando e estendemos nessa glaciação que era conhecida aqui e aqui para até Três Marias, ok? Só uma curiosidade aí. Foi a equipe do Johnny que localizou. Muito bem, existem alguns icnofósseis, infelizmente em amostras roladas, mas que já foram estudados pelo professor Dardenne Campos também, e que consolidaram a idade permocarbonífera para a formação floresta do Grupo Santa Fé, tá? Idade permocarbonífera. Bom, agora a bacia São Franciscana vai passar por um hiato entre, digamos, 300, 350 até 130 milhões de anos, né? Um tempo geológico em que não houve deposição ou não há registro sedimentar conhecido. E agora, já num contexto de ambiente desértico, aliás, foi um mega deserto, né? Que afetou a bacia São Franciscana, a do Paraná, a que fica no oeste do Paraná, Parecis, e outras do Gondwana, né? E nesse ambiente desértico, o grupo areado que nos interessa tem três formações, e uma delas, a formação do meio, é a formação Quiricó. E esta formação, aqui, a estratigrafia, se eu não me engano, é do Sear. Essa formação, ela tem como predominantes argilitos vermelhos, siltitos finos vermelhos, né? Com camadas de arenito, também vermelhos, embora um pouco mais claros, com cimento calcítico. E, localmente, umas lentes bastante delgadas de carbonato de cálcio. Tá? São rochas, são litologias de lagos de ambiente desértico, né, que a geologia conhece como Playa Lakes, bastante estudados em outros locais da bacia São Franciscana. Tá? Muito bem, isso aqui é muito facilmente erodível, ou erosionável, não sei,
e está assoreando tudo que está ligeiramente abaixo na topografia. Nós vamos ver tristemente isso depois. Essas são lâminas feitas de arenitos com cimento carbonático da formação Quiricó, só atestando que o alto grau de arredondamento, a bimodalidade e a esfericidade elevada são diagnósticos de uma rocha de ambiente desértico. Ainda nesses desertos, desses laguinhos, se formavam por evaporação aquilo que eu citei há 2 slides atrás, as lâminas de carbonato de cálcio. Então, aqui detalhes da calcita dessas lâminas, que estão se desagregando, infelizmente, e alguns calcretes, alguns nódulos que, segundo o professor Sgarbi, se formam quando o lago, na beirada do lago, ele perde água, e isso gera os calcretes, que são essas concreções de carbonato. Okay? Já explicamos as calçadas, que são naturais. Está aqui um dos colonos, e agora eles atribuíam isso, essas concreções, a pedras feitas pelos índios antigos, que eles não conheceram, mas que imaginam que teriam habitado na região. Como foi mesmo tudo aquilo antes do Brasil existir como Brasil. Para nós geólogos, isso é muito tranquilo de interpretar, são concreções, nódulos, discoides, ovoides, globulares, e que, neste caso, se formam em zonas de interseção de fraturas, por percolação de águas mais ricas em ferro, e que se precipitam aonde existe condição fisicoquímica para isso. Então, assim, são absolutamente geológicas essas estruturas. Aqui eu peguei uma foto do clássico livro do Petit John, com glóbulos ferruginosos, estruturas discoides, e esses 3, os 2 de cima e esse aqui da esquerda, são nódulos de São Romão, ok? Perfeitamente geológicos, uma feição supergênica, até onde eu pude entender. Bom, e o terceiro tipo de objeto, entre aspas, que os colonos acreditam aos indígenas antigos, são as rodas de índio. Eles chamam rodas de índio. Essa está metade desfeita, temperismo levou a erosão, temperismo levou embora. Isso aqui é cocô de gado, é o maior agente, era o maior agente na época perturbador dessas estruturas, está aqui mesmo estrume, Aqui nós temos um círculo se desfazendo, um outro aqui em estado bastante avançado de desagregação. São ciclos de arenito, do Cretáceo. E esta litologia, que parece um solo, não é um solo, é um saprólito dos argilitos e siltitos avermelhados, ok? Todos da formação Quiricó, até onde eu interpretei. Deixa eu dar uma olhada no horário, 10h28, estamos tranquilos. Acho que nós vamos ter bastante tempo para a conversa. Bom, as rodas de índio, elas são... eu cheguei aí 4 vezes ao local, é uma viagem, uma odisseia, porque carro ou avião até Montes Claros, depois 140 quilômetros até São Romão. Cruza o Rio São Francisco, 72 de terra, cruza o riozinho da fazenda desapropriada e depois 2 léguas a cavalo. Mas, nestas 4 idas, eu pude contabilizar 45 dessas estruturas. Mas atenção, nem todas são círculos. Algumas são elipsoides, outras ainda não são círculos. Estão querendo se tornar, mas ainda não são. Daqui a pouco eu vou explicar isso. A área ocupada por essas estruturas areníticas é uma área pequena. Não ultrapassa isso aqui. E a espessura destas rodas, como eles chamam,
varia de 2 a 5, no máximo 6 centímetros. Ok? É possível a gente agrupar essas 45 estruturas areníticas em 5 conjuntos. Eu não fiz ainda um mapa disso, né? Quando eu pensava que estas eram estruturas arqueológicas, eu estava muito interessado em fazer esse mapa e ver se enxergava alguma figura, algo intencional do ponto de vista humano, pré-histórico para isso. Essa interpretação, essa vontade, esse sonho se desfez depois, né? E eu não fiz ainda esse mapa mais preciso. Bom, aqui nós temos um círculo, né? Aqui um outro, está sendo desagregado nessa beirada, isso aqui é mais baixo, né, obviamente. E aqui um terceiro. Ok? Nós temos detalhes disso aqui em outra foto. Numa outra visão, este horizonte de arenito Cretáceo aqui, do Cretáceo inferior, né, do Quiricó, está aqui ele. Do outro lado da cavidade está ele, e aqui também. Né? Então, essa remoção de material levou vários ciclos embora já, né? E está assoreando tudo que vem aqui para baixo. Mas a região não é desmatada, né? Parte disso aqui foi desmatado, mas parte da região a gente anda e não tem mesmo vegetação. O que causa isso são as chuvas e algum pisoteamento de gado, né? Que no último ano que eu estive lá já estava anulado porque os colonos entenderam a importância de preservar isso, né? Eles achavam bonito, passaram a conhecer um pouco mais e isolaram. Enfim, hoje eles estão assentados já, as famílias que resistiam até aqui foram assentadas, né? Os bocos, queixo, ela mudou muito o rosto dela. Tem algum com o rádio ligado aí? Essa não, mudou. De acordo com um estudo publicado na revista científica Nature, 19 dias depois do primeiro sintoma, todos Pessoal, tem alguém com o rádio ligado, por favor? Ô, Lucas, é o seu rádio que tá ligado. Você podia desligar pra gente, por favor? Valeu, obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta até aqui? Ou vamos até o fim e depois a gente fala? Nós temos bastante tempo, viu? Não? Então, vamos que vamos. Essas imagens são apenas para mostrar essa degradação natural, né, da erosão. A gente tem um metro praticamente de material aqui que foi removido, né? Aqui a beiradinha de um círculo, outro arenítico, abaixo dele os argelitos e siltitos avermelhados, né? E a erosão comendo aqui, né? Este é aquele da imagem anterior, que a gente estava vendo do alto, né? Ele já perdeu mais de 60% do original. Observem que o círculo aqui, que o arenito, perdão, na parte interna do círculo e fora é ligeiramente diferente. Nós vamos mostrar isso em melhor detalhe. Bom, essas estruturas, elas têm diâmetros variando de 80 centímetros a 3,30 metros, ok? E reparem que o padrão de fraturamento que existe nelas não é o mesmo, ou não tem o mesmo desenho, o mesmo arranjo, que os dos arenitos subarcosianos da formação Três Marias, das calçadas, né? Não são ortogonais, entre aspas, perfeitos, como a gente viu lá no Três Marias, né? Existem, inclusive, muitas fraturas que são em formato de arco, ok? Aqui. Claro, existem as retilíneas, mas existem algumas curvas,
né? O que talvez condicione, em parte, a formação dos círculos. Bem, eles ocorrem isolados, como este aqui, né? Aqui nós temos um nódulo ferruginoso, como aqueles, e ele está também na interseção, ou estava, né, de dois planos de fratura, porque daqui para fora do círculo o material foi removido. Novamente, nódulos aqui, um nódulo não muito visível aqui, um terceiro aqui. Este é o maior círculo, este é o que tem 3,30 metros, né? Já estava desta maneira. Reparem que aqui em volta é ligeiramente poucos centímetros mais baixo e é constituído pelos argelitos e siltitos avermelhados. Então, o que havia no entorno deste círculo arenito foi removido, né? Deixando isto aqui. Isso aqui é cocô de gado, tá? Outro círculo, um pouco menor, e absolutamente circular mesmo, né? Sim. Não é elíptico, é realmente um círculo, né? Aqui, estruturas ferruginosas, outra aqui, né? No ou próximo do cruzamento de fraturas. Essas duas ficaram na beiradinha, né? Mas há uma fratura aqui e talvez uma outra em arco aqui, né? E o material do entorno foi totalmente removido aqui e nem todo aqui, ok? Eu esqueci o nome que se dá quando não é vossoroca ainda. Não é canelura, talvez canelura. Ravina, professor. Como? Ravina? Ravina. Obrigado. Né? Essa palavra está me fugindo. Tá? Então, está aqui, ó, no horizonte arenítico, aqui também. Neste ponto ele foi removido, então está uns 2, 4 centímetros mais baixo aqui do que aqui. E esse horizonte continua do lado de lá da ravina, e do lado de lá, e do lado de lá. Ok? Existem muitas aroeiras nessa região aqui, bonitas. Bom, esse pavimento aqui agora, que é o mesmo pavimento, né? Um dos outros, dos 5 conjuntos, observem que estão aqui os nódulos, né? Esse arenite de guetita, hematita, limonita, né? Aqui tem o mudstone, o argilito vermelho, encobrindo parcialmente, mas neste caso é por material desagregado que chegou e encobriu aqui por erosão. Esta parte aqui que eu estou circulando é o detalhe da foto superior, onde existem 2 candidatos a círculo, 1, 2. Mas o arenito entre eles ainda está aqui, e está aqui. Eles não foram individualizados. Essa, se não me engano, isso aqui é um conjunto lá do slide de abertura, e aqui a gente percebe que, além deles não estarem separados uns dos outros, né, existem conexões, eles têm um padrão concêntrico de separação, ou seja, aqui onde está vermelho, aqui e aqui no meio, a camadinha de arenito de poucos centímetros foi removida. Aqui não. Tá? Então, tudo que é claro aqui é ligeiramente mais alto do que é vermelho ou preto. Perfeito? Então, existe um intemperismo aqui, uma erosão, que gera estas formas concêntricas. Tá? Mas tudo de um mesmo pavimento. É um outro, né? Mas fazia parte de um mesmo outro pavimento, onde parte foi removido. Aqui quase nada foi removido.
A foto foi um malabarismo para a gente conseguir fazer, tivemos que improvisar uma escada de madeira. E eu fiquei no alto da escada, encostada numa árvorezinha mambembe, enfim, a gente conseguiu uma foto, entre aspas, panorâmica, né? Então, está aqui o intemperismo e a erosão seletiva, entre aspas, em formas concêntricas. Bom, uma outra particularidade dos círculos é que os bordos deles são abaulados. Tem uma outra foto com melhor detalhe. Estes bordos, se é que são fraturas em arco, né, elas hoje estão com os bordos abaulados, em oposição às fraturas internas dos círculos, que são fraturas planas. Ok? Estrume, perdão, e nódulos. Ok? Nódulo. Esterco de gado, novamente, nódulos. Né? Aqui é uma outra daquelas fotos, entre aspas, aéreas, do alto da árvore, né? Esse conjunto a gente já mostrou. Aqui a separação está bastante, vamos dizer, está iniciada. Aqui também, né? Mas ainda sem fazer aquele padrão de remoção concêntrico, como nós vimos aqui. Ainda é um pavimento único, vamos dizer. Reparem nesse material do meio aqui, nós vamos mostrar no outro slide, mais escuro, né? Material litológico que eu estou dizendo. O arenito quiricó, né, no ambiente desértico, cimento carbonático, bem selecionado, fraturado. Aqui melhorou, né? Melhorou. Aqui é quase ortogonal o padrão de fraturas, mas não na sua totalidade. Essa aqui está discordante, esta também, e talvez esta, se é que isso é uma fratura. Né? Não é ortogonal como no Três Marias. Está aqui no cruzamento desta com esta fratura, o nódulo, né? Que eu atribuo a ele uma origem supergênica, por percolação de águas ricas em ferro. Aqui um que restou no bordo de um outro círculo. Okay? Bom, então, a gente bolou, né, duas hipóteses. Já que nós descartamos a priori a hipótese do então prefeito, de que seriam estruturas feitas por seres de outro planeta, a gente fica com duas outras, que são uma hipótese de origem arqueológica e uma outra geológica para os círculos. As calçadas e as pedrinhas, os nódulos, a gente explicou como, obviamente, geológicas. Eu já comentei em 2 slides anteriores, as fraturas internas ao círculo, aqui, elas são planares. No envoltório, né, na superfície externa do círculo, que eu estou desenhando aqui, ou aqui, né, existe um arredondamento. Perfeito? Isso, na época em que eu estava entusiasmado com a possibilidade de uma hipótese arqueológica, eu atribuí a algo feito pelos pré-históricos, digamos, né? Eles teriam tido cuidado de retirar o que era externo ao círculo e abaular por um capricho, por uma questão estética, o seu bordo externo. Nós sabemos que qualquer rocha relativamente homogênea, relativamente maciça, por intemperismo, gera formas arredondadas. Né? Se tiver algum estudante mais novo achando que esfoliação esferoidal, que gera formas redondas, globulares, só ocorrem em rochas ígneas, especialmente as márficas, está enganado.
qualquer tilito, qualquer arenito, qualquer quartzito, qualquer rocha não folheada, não bandada, uma rocha maciça, de estrutura maciça, gera formas arredondadas. Okay? É isso que aconteceu aqui, uma vez que foi removido o arenito, gerando o círculo. Agora, o porquê desse intemperismo e erosão removendo e deixando, em muitos casos, um círculo, eu não sei ainda, eu não consegui explicar ainda, tá? Mas esse arredondamento não tem necessariamente nada a ver com algo intencionalmente feito, né? Eu falei com um traceologista, na época, que é um arqueólogo que estuda vestígios microscópicos deixados em objetos de osso, de madeira ou de pedra, feito por ação humana, e ele falou, Ulisses, isso aqui está exposto há várias centenas de anos, e ainda mais uma rocha porosa, como esse arenito, nós não vamos ver traço nenhum. Em parte, os siltídeos de argilitos avermelhados, em plaquetinhas, estão intemperizados, erodidos e deslocados por sobre o horizonte arenítico. Ok? Mas, no próximo slide, não. Eles estão in situ. Ou seja, isto aqui, né, que é um arco de parte de um outro círculo, ele continua por debaixo do afloramento. Isso aqui é afloramento, é onde eu interpretei. Então, se ele continua por debaixo, e se isso aqui tem, no mínimo, 120 milhões de anos, este círculo não foi gerado por nenhum humano. Né? Ele é geológico. Tá? Aqui eu não tenho certeza de que isso não está deslocado, mas aqui sim. Okay? Eu não falei antes, existem ripple marks, né? Existem marcas onduladas nestes arenitos do Quiricó também, né? Que eram as águas desses laguinhos. Em 2009, eu finalmente consegui que meu então orientador André Cruz fosse à área comigo, e passamos um dia e meio lá, procuramos vestígios arqueológicos como pinturas rupestres, eu sabia que não existia, como os artefatos líticos, né, qualquer objeto feito de pedra, por históricos ou pré-históricos, não encontramos nada. Procuramos vestígios de cerâmica pré-histórica, não encontramos nada. Vestígios de estaca de habitação antiga, nada. Ou seja, não há na região vestígios arqueológicos. Houve sim um trabalho de uma empresa, de arqueologia de contrato, a algumas centenas de metros daqui. O professor André analisou os vestígios e concluiu que eram lascas líticas, né, lascas em silexitos feitas por casco de animais ou por tratores, ok? Não eram arqueológicos. E não existe isso de uma região ter uma estrutura arqueológica sem deixar vestígios, né? Alguns desses vestígios teriam ficado, ou pintura rupestre, ou alguma cerâmica, ou algum lítico, certo? Neste caso, nós removemos, olha a enxada aqui, daqui até lá, nós removemos, isso estava encobrindo esta parte do quase círculo, né? E esse material estava em situ. Então, essa estrutura é geológica, pré-humanos, ok? Ok, mas vamos por eliminação. Que outras estruturas geológicas existem, circulares ou semicirculares, que possam explicar o que a gente vê em São Romão, né? Gretas de contração. Bom, ok. Só que isto aqui não é um círculo. Mais gretas de contração, né? Existem arcos, mas não círculos, como nós vimos lá.
Aqui são gretas de contração circulares da formação Três Marias, próximo da cidade de Três Marias. Isso aqui é uma tampa de máquina fotográfica, são muito miúdas, né? Então, ou pequenas, ou não círculos. Então, não serve para a nossa hipótese, né, de explicar aquilo como mud cracks. Opa, esse aqui está muito mais parecido com aquele. Estes são estromatólitos da Bahia, porém, os estromatólitos, eles não são estruturas planares, achatadas. Eles têm profundidade, ok? As estruturas estromatolíticas vão crescendo em mares muito rasos e bem iluminados, e isso aqui, em profundidade, tem uma projeção considerável, que não serve. As nossas estruturas não são cilindros, né? Elas são como paninhos de prato circulares, né? São chatas, de 2 a 5 centímetros de espessura. Aqui o Delcio fazendo trabalho de mapeamento na região de São Gonçalo da Abaeté, e esta é uma estrutura também no Três Marias, também não, no Três Marias, porque em São Romão elas estão no Arenito Cretáceo e não no Três Marias Neoproterozoico, mas essa estrutura é como, ela tem 3 dimensões. Né? Em outros cortes não fotografados, pelo Delcio, pela Jéssica, a gente viu que existe uma profundidade razoável, é como se fosse um matacão enterrado, vamos dizer assim, né? Esta é uma foto que eu tirei lá, ela lembra um pouco São Romão, mas em nenhum momento eu vi aquilo isolando completamente um círculo. Pode ser o mesmo processo, tá? Não é na mesma litologia, não é um círculo, mas pode ser o mesmo processo, ok? Porém, até onde a gente viu, elas tinham profundidade também. Ou seja, uma terceira dimensão, né? Não se comportam como um disco de vinil, pronto. E o Dornelles e a Cláudia Parelada, a Cláudia é arqueóloga do Museu de História Natural lá de Curitiba, né, no Paraná. Em sedimentos da formação teresina paleozoicos, eles publicaram um trabalho baseado em uma estrutura definida pelo Noske anteriormente, de estruturas circulares em siliciclásticos, é o meu caso, né, são arenitos, produzidos por microbialitos. Tá? Então, esta é uma foto de onde eles estudaram, outra e outra. Eu não consegui foto melhor porque eu tirei da apresentação deles, que aconteceu num simpósio de arqueologia. Agora, notem, elas são muito miúdas. Né? Isso aqui é escala de arqueólogo, coloridinha. Elas são pequenas demais e são espiraladas. Tá? Não é o nosso caso. Nós temos estruturas de mais de 3 metros de diâmetro e não são espiraladas. Existem aquelas com aquele temperismo e erosão concêntrica, mas não espiralada. Perfeito? E, de qualquer maneira, esta aqui também não é arqueológica, né? É geológica, mas não se aplica ao nosso caso. Bom, então, a gente está cada vez mais optando pela hipótese geológica natural. E aqui eu tinha pedido que vocês observarem lá atrás, entre um círculo e um outro conjunto de círculos, mas ainda um interligado ao outro, existe uma rocha que também é um arenito, ele está razoavelmente intemperizado, eu não removi nada, né? E reparem que o grau de fraturamento aqui muito espaçado, pouco espaçado e muito espaçado. Não sei se esse fraturamento, esses 2 padrões são da mesma idade. Né? Estão no mesmo horizonte arenítico.
porém aqui está mais intemperizado, é mais poroso. E o grau de faturamento, aparentemente, é diferente. Está aqui o círculo, não perfeitamente, mas razoavelmente desenhado, né? E externo a ele, o mesmo horizonte de arenito vermelho, mais sujo, ou seja, mais oxidado. Então, possivelmente, provavelmente mais poroso, né? Então, o intemperismo atuou um pouco mais. Não sei se poroso porque foi removido o cimento ou por diferenças da diagênese mesmo, né? Aqui um nódulo de ferro, aqui outro círculo, né? Abauladinho aqui. O arenito externo, e que ainda não foi totalmente, mas em parte removido, é mais poroso, é mais escuro. Aqui debaixo, o siltito. Né? Outro ângulo do mesmo círculo, o arenito é mais limpo na região interna do círculo e mais sujo, possivelmente mais poroso por fora. Bom, eu tinha dito que nem todos são círculos, né? Esse aqui parece uma lâmpada, Tomás Alva Edison, ok? Então, está se delineando um círculo aqui, ó. E ele intercepta, ele não dá bola para o padrão de fraturamento aqui, ó, retilíneo. Né? Isso a gente não conseguiu explicar ainda. Mas eu não fiz nenhuma análise química, nenhum dado micro, a não ser uma lâmina, aquelas lâminas de arenito, né, para conseguir enxergar isso. Okay? Então, assim, eu não sei se isso aqui é, de fato, uma fratura curvilínea, né, superimposta a essa rede ortogonal, semi-ortogonal aqui. Aquela hipótese geológica apresentada pela Cláudia Parelada, lá de Prudentópolis. Então, aqui, esta, né? Isso aqui são estruturas geológicas, induzidas por micro-organismos, mas são geológicas. Bom, eu disse que ela não se aplica pelo fato de ser espiralada, e eu até encontrei, estudando o Noske, que foram ele e colaboradores definiram essas estruturas, né? Isso aqui é a abreviatura deste nome, e neste ambiente aqui, ó, no sudeste da Alemanha, existem sedimentos cuja litologia é similar à nossa. Okay? Mas não dá para fazer uma aplicação, uma correlação direta, porque, reparem o tamanho. Aqui no artigo, eles estão explicando como é que se formam aquelas estruturas acima de um horizonte de Ripple Marx por atividade de microbialitos. Okay? Não vamos entrar em detalhe, mas elas são muito miúdas. Então, assim, não se aplica a São Romão. Aqui apenas uma tabela em que foram incorporadas as estruturas do Noske, o Smith, né, à classificação de Petitjean. Tá? Bom, eu imagino que eu ou alguém deva fazer nesta área estudos entrando na rocha, né? Então fazer sessões delgadas para comparar internamente e externamente aos círculos, né? Quais as diferenças desse arenito. Talvez um estudo isotópico de carbono dentro e fora, né? Se a gente pensar em alguma, não mesmo, mas alguma outra estrutura de origem biogênica, se é que isso ficou registrado dentro e fora do ciclo, né? Não sei com aquele grau de intemperismo e oxidação, se isso já não dançou, mas é uma tentativa. E ver-se por microscopia de ultradetalhe, a gente encontra algum marcador biológico que pudesse originar algo concêntrico e que foi crescendo de modo a gerar
aqueles círculos maiores, né? Esse é o material que a gente utilizou para as pesquisas. Está aqui o relatório, o primeiro relatório que eu apresentei à Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, né, em 2011. Aqui o último relatório, onde o professor André Cruz foi comigo, certo? Então, assim, tem a palavra de um arqueólogo de renome, de que aqui não é arqueológico, embora a gente não tenha conseguido explicar ainda o que é que gerou aquelas estruturas, certo? Bom, é isso. Essa é uma belíssima imurana de mais de 15 metros de altura. Nem na Caatinga do Nordeste eu consegui ver uma imurana tão linda e imensa quanto essa. Está aqui meu e-mail, para quem, né, talvez não me conheça ou não tenha e-mail e quiser trocar alguma ideia sobre isso aí, né? São 11, a gente tem em torno de meia hora para conversar bastante aqui, pessoal. Oi, pessoal. Estou aqui ainda. Tá. Professor, Opa, diga. essas estruturas circulares, nossa, como é que eu vou tentar explicar a minha ideia? Você não acha que elas poderiam ter sido, sabe aquela fórmula de lâmpada que você mostrou? Sei. Aham. Você não acha que inicialmente ela tinha um outro formato, um outro formato, tipo, sei lá, planar? Aí algum processo diagenético meio que foi apertando ela, aí tipo dando aquele formato de lâmina até fechar ela num círculo? Não sei se você conseguiu entender o processo mais ou menos que eu imaginei assim. Olha, acho que eu consegui. Você está partindo, está enxergando isso aqui ou não? No slide? Tamo. Então, aqui. Tem uma estrutura, né, de lâmpada tosca aqui. Você está dizendo que isso aqui inicialmente tinha essa forma e depois, por alguma razão, isso isolou o círculo, é isso? É como se embaixo ali, na partezinha da início da lâmpada, fosse cada vez se espremendo mais até, tipo, fechar o círculo, entendeu? Mas não espremendo de modo que isso aqui vem para cá, né? É isso? Não espremendo de modo que, tipo assim, foi gerando um círculo. Eu acho que isso aconteceu em alguns casos. Quer dizer, a gente tem estruturas curvilíneas, elipsoides, círculos, um colado no outro, com o mesmo arenito no meio. Em alguns casos, ele foi isolado. Agora, o que é que causa isso? Eu não sei, cara. Né? Eu continuo com a mesma dúvida. O processo, qual é o processo? Eu quero saber o que induziu a separação dos círculos. Né? E eu ainda estou boiando, né? Vamos dizer assim. Porque o círculo em si, os círculos perfeitos, né? Círculo perfeito para matemático é errado. Ou é círculo ou não é. Os círculos, eles são, assim, uma forma geométrica que chama muito a atenção, mais do que uma elipse, né? Ou mais do que um ovo, algo achatado, torto, né? Mas o processo que está gerando essas estruturas circulares e parecidas é o mesmo. E é isso que a gente precisa explicar. Mas precisamos entrar na rocha, como eu disse, né? Precisamos de estudo de detalhe dentro dela. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo o senhor foi a essa área? Você sabe se as estruturas estão preservadas ainda? Se a gente consegue ver, ter acesso? Quem está falando? Desculpe. É o Cadu, professor. Opa, tá bom? Olha, eu fui em 2002, mais 3 vezes, a última vez foi em 2013. Elas estavam bem preservadas, a prefeitura cercou
né, já tinha chegado a madeira e os fios para cercarem a área, né? Eu consegui, no ano de 2011, também por interferência do Ministério Público, que a prefeitura aumentasse a unidade de conservação, que foi criada lá atrás, para 80 hectares. Né? Então, além de existir uma unidade de conservação que foi ampliada, unidade de conservação, Fazenda Novilha Brava, a área específica dos círculos foi cercada e as pessoas foram instruídas, né? Os colonos foram instruídas de o que era aquilo e de por que preservar aquilo, né? Eles têm uma admiração por aquilo lá, né? Não precisa estar dizendo para eles só não entendiam como é que se formou e atribuíam uma origem a índios pré-históricos. Então, assim, se nada mudou de lá para cá, depois de 2013 eles foram assentados, né? As 39 famílias foram de fato assentadas, eu não vejo razão para eles estarem destruindo aquilo, né? Mesmo porque aquilo é longe de tudo. E ali eles não têm como plantar, né? Como não tem diamante, as pessoas poucas que tentaram encontrar diamante não encontraram nada, não tem uma razão assim econômica de subsistência para que eles destruam aquilo lá. Então, eu acredito e espero que esteja assim ainda, né? Sim, obrigado. Alô? Ulisses. Oi, professor. Oi. Bem, vou acreditar que eu estou na frente aqui. Meu nome é Lila, eu sou da CPRM. Parabéns pela apresentação, muito legal. Obrigado, Lila. Desculpa se eu perdi alguma coisa, estou com minha filha pequena aqui. Eu tenho duas perguntas. Uma é se foi feita alguma análise estatística em termos de diâmetro e de forma dos círculos. Se tem, sei lá, são 30 círculos, cada um com diâmetro tal, e se a forma deles é realmente um círculo exata. Desculpa se você já falou isso. A segunda é se já existiu algum projeto de geoparque nessa região. É isso. Tá. Lila, a primeira questão sua, eu iniciei, mas não de uma forma estatística, quer dizer, eu sei mais ou menos, mas eu não medi todas, né, de modo a encaixar em círculos, em elipses, em figuras tortas, ameboides, então, não fiz, né, eu sei aproximadamente, tá? 2, pensei nisso sim. Lendo o que define um geoparque, apesar do caráter inédito na geologia brasileira, nessas estruturas, não me pareceu, eu posso estar enganado, mas não me pareceu que isso tivesse a relevância e a beleza cênica que um geoparque pede, né? E também eu fiquei muito desanimado com a realidade e a dificuldade da implantação de geoparques no Brasil, né? Então, assim, acho que a minha inexperiência nisso, pouco que eu li, e essa dificuldade, a priori, me desanimaram para tocar isso adiante. Além disso, Lila, o Dr. Marcos Paulo, que era o promotor, né, do Ministério Público nessa área, em Minas Gerais, ele foi deslocado depois para Santa Luzia, né? E, então, assim, a gente perdeu o contato, a referência de uma pessoa forte para brigar com isso aí. Mas, se é que você trabalha com geoparque, ou alguém que está ouvindo aí se acha que isso ainda assim é merecedor, vamos conversar, né? Vamos conversar. Muito bom, muito obrigada. Eu atualmente não trabalho diretamente com geoparques, eu já, não é especificamente da minha gerência dentro da CPRM, mas eu já trabalhei um pouco na Amazônia com isso, e acredito que tem
tudo para ser... A gente não pode chamar de geoparque, né? Tem que ser proposta de geoparque, porque, de fato, para ser um geoparque, tem que ter o chancelamento da Unesco, é, de fato, bem complicado. Mas, sendo uma proposta de geoparque, inclusive a CPRM talvez possa contribuir com isso daí, já dá uma visibilidade e abre caminhos, né? Tanto para proteção quanto para que outras pessoas possam estudar. É isso. Parabéns mais uma vez, que o trabalho continue aí adiante. Obrigado, Vila. Eu sei que tem... Ulisses. Oi. Eu, Edivaldo, tá? Tudo bem? Tudo bem, querido Edivaldo. Como é que vai? Tudo ótimo. Ulisses, parabéns pelo trabalho. Gostei muito de ter podido participar. Eu queria fazer só não é uma pergunta, não, é só uma curiosidade, tá? Obviamente, esse tema foge do meu background total aqui, mas acho que vale a pena compartilhar alguma das andanças. Na década de 80, junto com o saudoso Fernando Latorraca, nós estávamos no campo, no norte do Brasil, e ao passar por uma comunidade quilombola, uma das senhoras da comunidade, após a nossa explicação do que a empresa estava fazendo na região, a empresa que nós trabalhávamos na época, ela, como curiosidade, ela nos falou que tinha um local que ela queria fazer questão que nós fôssemos lá conhecer, porque tinha algo muito interessante. E marcamos o dia, fomos lá, como eu já disse, eu e a Torraca, e fomos chegar nesse local que ela queria nos mostrar. E impressionante agora, vendo a tua apresentação, não vou dizer que era parecido, igual, não, mas tinha algo que se assemelhava ao que você está mostrando, que você mostrou hoje, das estruturas circulares, das fraturas, de fraturas planares, fraturas arredondadas, e dentro de um ambiente de rocha metavulcano-sedimentar. Na realidade, eu só estou falando isso só como um complemento, né? Que, igual a nossa colega falou anteriormente, de geoparque, lá nunca foi geoparque, lá é uma região de garimpo, inclusive. Acho que isso já nem deve existir mais, porque faz tanto tempo. Os garimpeiros já devem ter detonado essa ocorrência que nós vimos lá. Então, só a título de curiosidade mesmo, e reiterando, parabéns pelo trabalho. Hein? Uai, Edivaldo, antes de Minas, uai, que notícia boa, né? E você ainda quer qualquer registro fotográfico disso? Não tem não, isso foi na década de 80, Ulisses. Nem isso. A máquina que eu tinha na época era uma Love, não sei o que é isso. Mas vamos conversar depois, pelo menos sabe como era, tá? E aí eu dou uma olhada, ok? Só curiosidade mesmo. Tá, é a primeira pessoa que fala de algo similar, tá? Eu já mostrei isso para um bocado de pessoas da área, né? Legal. Obrigado, Edivaldo. Eu vi na lista que tem pelo menos 2 biólogos. Alguém se deparou com algo similar ou leu sobre algo similar? Já, pessoal, vocês que são biólogos aí, Consuelo, não lembro quem foi outra pessoa, acho que o Bruno, o André Gomide. Silêncio constrangedor. Não, nenhum geólogo viu nada parecido ainda. Ok. Tem alguém que não é da geologia, ou da arqueologia, ou da biologia, e que, sei lá, queira fazer algum comentário, para o bem ou para o mal, qualquer coisa? Oi, Alessandra. Oi, Alessandra. Eu não sei precisamente se é esse círculo, mas na minha área de TCC, eu e a Karina, a gente deparou
com duas coisas semelhantes a isso. A gente não observou muito, não quis detalhar, até porque o acesso ao local estava bem difícil. Na época, quando a gente viu os dois círculos, a gente até brincou que era lugar de pouso de ET. Porque era um círculo certinho, mas eu não sei definir se era rocha ou se é um solo, mas visualmente, mesmo que de longe, o que a gente viu é muito semelhante às suas fotos. E aí fica a questão, isso também pode ser encontrado aqui no Rio das Velhas? Porque nossa área de TCC foi no Rio das Velhas. Ou seria apenas região com calcário, arenito? Uai, Alessandra, lá são arenitos, né? São arenitos com cimento carbonático, mas não são calcários, né? O que a gente encontra em calcário, em planta com desenhos similares, são os cromatólitos maiores, né? Em planta, mas em 3D não, porque eles são colunares, ou mesmo cônicos, né? O corte em planta pode dar uma estrutura circular. O Edivaldo falou de coisas semelhantes na década de 80, lá na Amazônia, em uma sequência vulcano-sedimentar. Você está falando do Nova Lima, então, assim, é a mesma coisa. Agora, eu nunca vi, né? Eu já bati algum martelo aí no quadrilátero, mas eu nunca vi nada parecido. Vocês tiveram a curiosidade de tirar algumas fotos? Não, no dia estava tão quente, na hora a gente passou, era um sol do meio-dia do caramba, que nem a foto ficou boa. Entendi. Mas chegar lá, eu sei. Vai, acabou o isolamento, a gente vai lá. Após o isolamento. A gente vai lá, sou super curioso para encontrar algo parecido. O pessoal da CPRM, a quem eu mostrei isso tudo, sei lá, 2013, 2012, eles não viram nada similar, nem no quadrilátero, nem em Minas, né? Mas, naquela época, o mapeamento acho que foi 2011, do quadrilátero, em mais detalhe pela CPRM, não tinha engatado ainda, então pode ser que você tenha descoberto algo que eles não viram. Quero ver sim. Foi muito engraçado, porque a gente via, tinha a grama em volta, assim, o mato em volta do círculo, no meio do círculo nasceu uma árvorezinha minúscula lá, e limpinho, não tinha mais grama, fora essa árvore no meio e o que estava em volta, do que estava bem definido como circular. O outro, ele já tinha gramas entre fraturas, que dava para a gente ver que tinha fratura porque tinha matinho no meio. Entendi. E ele, um círculo muito perfeito. Uai, bacana demais, vamos conversar. Tá? Vamos conversar depois para a gente dar um pulo lá depois da quarentena. Vamos ver se melhora. O Edivaldo veio com um, mas não tem registro, agora o outro está mais perto. Vamos ver se alguém apresentar algo mais parecido. Mas aí foi muito boa a apresentação, viu, Ulisses? Parabéns. Valeu, obrigadão. Ulisses, bom dia, e muito boa a sua aula. Eu queria, na verdade, tirar só uma dúvida, porque eu vi que tem alguns círculos que estão um pouco mais separados do que outros, alguns um pouco próximos, e em relação aos que estão um pouco separados, tem alguma formação do solo entre eles? Que estão um pouco separados. Isso. Peraí, vamos catar um aqui. Quem está falando? Desculpe. É Rayane. Oi, Rayane, só um pouquinho. Por exemplo, esse no número 11, esse também. E aí eu gostaria de saber se nessa divisão deles há uma formação de um solo, se vocês chegaram a analisar esse solo. Olha aqui. Não fiz análise não, mas está enxergando bem, né? Estou. Este material vermelho, entre o miolo, vamos dizer assim, de arenito e esses dois arcos aqui de arenito, ele é a rocha intemperizada que está abaixo do nível de arenito. Esse nível de arenito tem poucos centímetros, ok? Aqui onde eu estou passando o mouse, ou todos esses locais onde é vermelho, esse arenito foi removido. Agora, onde não foi removido ainda, por exemplo, acho que é aqui. Aqui existe
uma sujeirinha, existe uma depressão circular, né? E essa depressão está ocupada por esses plaquetinhas do argilito que estão aqui, ó. Mas eu não consigo ver diferença entre o externo e o interno. A gente tentou ver, tem uma diferença de coloração aqui, tá vendo? Imediatamente dentro do círculo, a rocha está menos oxidada, está mais clarinha. Eu sei, isso aqui é vermelho claro e aqui é vermelho forte, né? Aqui também uma. Agora, para a gente de fato ver a diferença, eu tenho que partir para análise química e coisas do mundo microscópico, né? Senão eu não vou conseguir isso aí. Não sei, você respondeu? Respondeu sim. Muito obrigada. Nada. Professor? Opa! Paulo Orlandi, geólogo. Parabéns pela apresentação. Uma coisa muito intrigante mesmo, essas formações. Eu queria sugerir aí a relação ao mapeamento. Eu acho que agora talvez com drone, né? Reforçar, fazer um mapeamento desses círculos. E também uma coisa que me impressionou foi, e parece que algumas imagens, parece que os círculos se interceptam. Não sei se é uma impressão minha, mas parece que eles se interceptam entre si. Talvez um mapeamento mais detalhado e uma técnica mais aprimorada, talvez mostre isso dê outras luzes para isso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Paulo. Bom, drone em 2002, pelo menos no meu universo, era uma coisa assim, pouco usual e caríssima, né? Hoje tem alguns estudantes aí do Uni que tem até que tem um drone já, né? O professor Marcelo, ex-professor Marcelo, utiliza de drones também, né, nos projetos da empresa dele. Então, assim, o uso de drones é uma coisa que está relativamente mais comum, mais barata agora, né? Seria muito bom, porque imagem de satélite de alta resolução lá, eu acredito que não vai ter. Se tiver, vai ser muito caro, né? Acho que um drone é aquilo que mapearia melhor mesmo, inclusive aquilo que em cima daquilo que a Lila falou, né? Quer dizer, ter uma imagem fotográfica próxima, entender melhor esse barranco, né? E quanto ao mapeamento mesmo geológico, é uma coisa que tem que ser feita, né? Eu ficava poucas noites lá, porque trabalhava, tinha que voltar, eu estava de folga, né, de atividade de campo de outra empresa, então eu não pude mapear a região, né? Eu apenas registrei as litologias, tentei encaixá-las estratigraficamente. Mas lá daria um trabalho de mapeamento de semidetalhe e detalhe belíssimo, e, cara, o drone ia ajudar demais a conta, né? Estou aceitando aí ajuda de quem estiver ouvindo ou que saiba de alguém que esteja afim. Obrigado, Paulo. Parabéns, muito obrigado. Vou até registrar aqui como isso que a Lila falou, como coisas que podem ser feitas, que devem ser feitas, tá? Ok. Ninguém que não é geólogo quer perguntar nada? Não. É porque assim, eu fico curioso de saber, esse monte de palavras biológicas, se o recado foi dado, né? Eu fico sempre preocupado com isso. Acho que isso é mania de professor. Ulisses Edivaldo, novamente, não sou geólogo, você sabe, já fiz meu comentário, parabéns novamente, tá? Gostei pra caramba, a colocação do nosso colega anterior, do Paulo, foi muito inerente aí. Hoje, com a facilidade, você ter drone a custos bem baixos, se você for
pensar em retomar essa atividade é uma excelente ideia, viu? Cara, tenho certeza que sim. Você não é geólogo, mas é quase, né, Edivaldo? Para com isso. Bom, é isso. Professor, Oi. eu que sou do primeiro ano de geologia, eu tive total compreensão do que o senhor falou, dos termos geológicos, enfim, super clara a apresentação, excelente. Uai, Ana, você está bem, então, na fotografia, porque se você é do primeiro ano, entendeu o que foi falado? Estou no primeiro ano de geologia aqui na UniBH, né? Mas eu já fiz alguns períodos de geologia em outras faculdades. Ah, tá. Uai, legal, fico satisfeito por ter sido claro e por você ter vindo da nossa escola, né? Obrigado, Carolina, Ana Carolina. Pessoal, esse negócio de geologia, fazer geologia é uma coisa séria, né? Eu contribuí, agora que eu não sou mais coordenador, eu posso falar isso, eu contribuí para que uma aluna abandonasse a geologia, porque ela estava tão insatisfeita com o curso, não engrenava, não via, né, brilho no olho, não via motivação dela. E um dia ela me perguntou o que eu achava sobre psicologia. Aí eu conversei com o então coordenador do curso de psicologia e ele concordou, ela assistiu umas aulas do curso de psicologia do UniBH e mudou de profissão, está feliz da vida. Estou dizendo isso porque é uma profissão danada de boa, mas danada de difícil também, né, em vários aspectos. Então, se a gente não gosta muito mesmo, melhor cair fora, porque senão não vai dar certo. Bom, Jéssica, algum comentário aí final? São 11h30, né? O pessoal tem as coisas para fazer. Acho que esse era o horário que você tinha pré-estabelecido, não? Sim, eu só queria agradecer mesmo a participação de todos, em especial a você, professor, pelo apoio que você está sempre dando para a gente aí. Foi muito boa a apresentação, espero ver todo mundo nas próximas, a partir da semana que vem. A gente ainda tem mais algumas semanas de apresentações, conto com todos aí. Opa, eu que digo obrigado, Jéssica, seu nome, em nome do CAGEL, né? É gratificante, como professor, a gente ser prestigiado pelos alunos, né? Isso é uma coisa bacana. Então, quando você me procurou, é porque, além de me conhecer, existia algum reconhecimento disso que a gente faz, né? Então, assim, pode acreditar que eu também fui bastante satisfeito, viu? Grato pelo convite. Que bom, a gente fica feliz. Tá bom. Oi, Rita, não quis perguntar nada aí, São Paulo. Ulisses? Eu tenho uma dúvida. Seu filho falando. Gabriel, tua voz está diferente. Bacana? Bacana. A transmissão foi ótima, a Jéssica coordenou bem. O que eu tenho visto nesse tempo de quarentena é muita confusão, que as pessoas falam juntas e dá muito ruído, né? Então teve um ou outro ponto só, então no geral foi muito bom. A minha dúvida não é da palestra, eu também como leigo posso te falar que eu entendi
sei lá, 60%, os outros 40% eram os termos que eu não ia saber mesmo, né? A minha dúvida é como silenciar o passarinho do vizinho. Porque ele atrapalha a transmissão, não tem jeito. É o tempo inteiro. Mas, tirando isso, foi impecável. Obrigado, Gabriel. Esse passarinho do vizinho, ele começa a acordar a gente 5:50. Todos os santos dias, é um problema. Parabéns, viu? Um abraço. Obrigado. Oi, pessoal, bom dia. Oi, Ulisses, aqui é a Alice. Para quem não me conhece, gente, eu sou geóloga formada pela UniBH. E eu gostaria, primeiro, de parabenizar o Cagel e a você, Ulisses, pela live, pela apresentação. Esse tipo de atitude é muito importante para disseminar o conhecimento geológico para todo mundo. Ulisses, eu tenho uma pergunta para você. Não há registros dessas feições em outras formações geológicas? Não. Foi por isso que antes de publicar qualquer coisa em simpósio de arqueologia, em revista de geologia ou ciências naturais, como foi o caso da revista do Museu de Ciências Naturais da FMG, eu mostrei, né, algumas fotos e comentei, perguntei para vários profissionais da área da arqueologia, da geologia e da biologia. E, como eu disse antes, pessoas da CPRM que conhecem Minas inteiro, né, pelos mapeamentos, né, e eu peguei as pessoas, sei lá, que já estavam nos seus 10 últimos anos de trabalho antes de aposentar, peguei a moçada nova e ninguém conhecia nada similar. Né? Nada. Eu achei depois, em Três Marias, aquela estrutura lá na formação Três Marias, mas, como eu disse, ela tem profundidade, não é algo chato, né, como as de São Romão, e as outras estruturas similares, pelas razões que eu mostrei, não se aplicam, né, não são. Eu nunca divulguei isso para algo que fosse fora do Brasil, né? Por enquanto está aqui dentro. Não sei se isso talvez traga de outros profissionais, né, de outros locais, algo similar. O Tucker me respondeu que não conhecia nada parecido. Né? Ele falou dos doggers, eu tinha lido já nos livros dele, mas os doggers são estruturas com 3D, em 3D. Né? Eles têm volume, não são chatos também. Então, assim, que eu saiba, não tem nada igual não, Alice. Né? Vamos ver se esses da Alessandra Gracietti são, ou do Edivaldo. Né? Legal, muito bacana, viu? Um trabalho muito interessante. Se você depois puder disponibilizar para a gente ler com mais tempo, muito legal. Parabéns, viu, Liz? Parabéns, pessoal. Obrigado, Liz. E obrigado aí, Jéssica, de novo, né? Você viu que de fora do Brasil elogiaram a preparação aí, não tivemos confusão, né? A gente vê algumas, até da própria, algumas lives da SBG, talvez pelo número de pessoas, né? Muito maior. Uma iniciativa, outra de um grupo de empresários falando da Covid, e é comum mesmo essas lives terem confusão, né? Confusão, dificuldade, assim, operacional, mas foi show de bola, acho que foi 10 mesmo. Cagel tá de parabéns. Obrigada, professor. E eu queria perguntar rapidinho, Jéssica, quantos alunos tem hoje no UniBH? Nós ainda passamos, eu queria falar isso, mas não falei porque não tinha certeza. Ainda somos um número de 300? A gente está sem o número atualizado, o Rodrigo tinha ficado de passar para a gente, mas a última vez que ele tinha passado estava em torno de 300 e pouco. Ah, tá bom. Tá, legal. Então a gente
continua sendo o maior privado e mais alunos do que muitas federais também. Beleza. Então tá, gente, se ninguém tem mais perguntas, eu vou agradecer a todo mundo, mais uma vez. Professor, muito obrigada. Espero todo mundo semana que vem na próxima live, vai ser sobre sensoriamento remoto. A gente vai divulgar lá no Instagram, então vocês acompanhem lá. Ótimo, Jéssica. No que puder, eu ajudo a divulgar também, tá? Um grande abraço aí para todos vocês. Jéssica. Oi. Bom, poderia mandar essa divulgação por e-mail, que eu não estou muito acessando rede social, por favor? Sim, claro. E esse é um tema super interessante. Ah, ótimo. Também. Eu vou pegar os e-mails com o Ulisses. O Ulisses tem o contato de vocês, não tem, Edivaldo? Tenho, opa! Sim. Então, eu vou pegar os e-mails, aí quem quiser enviar também no chat do CAGEL lá no Instagram, ou para os professores mesmo, aí eu vou pegar os e-mails e encaminho também. Perfeito. O Divaldo, Jéssica, ele trabalha na Anglo Gold Ashanti. Ah, que ótimo. E ele é técnico de mineração e geógrafo formado pelo UniBH, tá? É que legal. Baita amigo, um baita profissional aí. Então, assim, ele tem a capacidade de ajudar a gente, ajudar vocês a divulgar as coisas também. Né? Obrigada mesmo pela participação. Muito bom. O pessoal postou o Instagram do CAGEL ali no chat. Quem não tem ainda, para poder seguir lá a gente. Aham. Ok, abraço a todos, então. Abraço, pessoal. Vamos fazer o que é certo para a gente poder se abraçar logo, logo. Com certeza. Tchau para vocês todos. Tchau, gente. Bye, bye. Obrigado aí, viu? Da paciência, reservar o horário e estar falando aí. Tudo de bom para vocês. Ótimo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.